Temos tratado anteriormente da formação da cristandade nos dois grandes setores em que se dividiu o Império Romano, dando lugar assim às civilizações cristãs do Ocidente e do Oriente, especialmente desde o ângulo da religiosidade de cada grande setor da cristandade de então. E agora devemos nos ater mais ao problema da própria Rússia enquanto Estado, com sua forma peculiar de sinarquia em formação, especialmente no contexto imperial e, na atualidade, também no de nação republicana secular. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Para compreender a formação histórica da Rússia, cabe analisar o problema do cesaropapismo, como tendência dominante na sociedade ortodoxa oriental, em função das inclinações imperiais associadas a esta região, e, logo, também à Rússia. Acontece que, na prática, muitas vezes aquilo que está realmente em questão é a própria soberania dos corpos sociais, demandando uma ordem maior de abrangência, como veremos na sequência. É apenas natural que um grande país represente uma potência, seja atual ou latente. Mas, como tal, ela vive regularmente uma condição complexa diante das outras nações, necessitando, antes de mais nada, se proteger. Porque toda grande nação representa também naturalmente um alvo de fortes cobiças exteriores. E estes são fatos que impactam diretamente o grupo dos BRICS da atualidade, o qual está vendo na crise da guerra da Ucrânia um verdadeiro laboratório para redefinir os seus destinos, inclusive enquanto bloco. Grandes países são realidades com vantagens e desvantagens. A lógica em eliminar fronteiras e habilitar o trânsito das pessoas, tal como ser capaz de expressar forte soberania. Porém, torna-se também muito visado e há que cuidar contra o excesso de centralização, como acontece no Brasil, mas que já não ocorreria tanto nos Estados Unidos, como sugere o nome deste poderoso país. Mesmo para forças invasoras ou coloniais, a realidade de um grande país costuma resultar vantajosa em termos administrativos. A grande questão, pois, é justamente a liberdade de buscar rumos próprios. E é aqui que entra o problema da expansão irregular e coercitiva da OTAN nos entornos da Rússia, aproveitando-se da febre de independização dos ex-países da União Soviética para incluí-los no Pacto de Defesa do Atlântico Norte. Acontece que os Estados Unidos, como o grande controlador da ONU e o maior fornecedor da OTAN, sabe perfeitamente dos potenciais autonomistas da Rússia, e isto vale para a China também, que já emerge como uma grande potência hegemonista na sua região. A realidade é que, a partir da Baixa Idade Média, o próprio papismo ocidental também se viu desfigurado pelo excesso de poder dos papas, tendo como exemplos máximo os governos Borgia. Fato é que, durante as Cruzadas, expressão do poderio máximo do Vaticano, os próprios papas assumiram o posto de imperadores temporais. Coisa semelhante teria ocorrido quando Roma conquistou o Egito, sob cuja influência Otaviano se viu inspirado a autoproclamar-se imperador. Ou mesmo quando Napoleão fez algo semelhante. Estes excessos de poder, com toda a sua aura divina, começaram a enlouquecer os césares romanos e inicia daí a decadência de Roma, tal como a urgência de começar a dividir administrativamente o império. A necessidade dos grandes poderes de cercar-se pela sabedoria, a fim de não enlouquecer uma potestade com o delírio do poder,
foi algo que os próprios imperadores de Roma se aperceberam, passando a procurar desde então a contínua companhia dos filósofos. Platão até propôs que os reis fossem eles mesmos filósofos ou vice-versa. Porém, na prática, as coisas sempre funcionaram melhor quando existe uma colaboração especializada de profissionais, que é aquilo que se dá então o nome de sinarquia, embora a rigor esta inclua forças ainda superiores. E aqui também é preciso dizer que a política muitas vezes é tema de iniciação, que segue igualmente pelos caminhos do espírito, especialmente no caso dos países com grandes potenciais e que são, por isto mesmo, alvos de potentes realidades, tanto negativas como positivas, mas onde, tanto num caso como no outro, somente mentes superiores e inspiradas seriam capazes de realmente fazer frente aos desafios. De todo modo, um conselho de sábios poderosos, astrólogos, videntes, oráculos, etc., também pode contribuir fortemente nessa direção, tal como buscavam cercar-se os grandes reis da antiguidade. E aqui já adentramos, pois, no terceiro campo da sinarquia, que é o da gnose. Diferente da religião confessional, muito embora possa encontrar conexões com ela, e dos caminhos do poder temporal, e mais relacionada com a senda da iniciação propriamente dita. Dedicaremos na sequência deste vídeo um capítulo ao assunto, quanto à sua importante inserção dentro da religião ortodoxa. De modo que tais situações tampouco foram estranhas à história da Rússia e seguem sendo-lhe sintomática. Considera-se a miúde, inclusive, que o Império Russo possui certas implicações ou influências geográficas importantes, na medida em que seu território, amplamente dominado por planícies, o torna muito acessível a invasões em amplas frentes, demandando por esta razão alguma forma de controle sobre domínios também consideráveis. E com efeito, a geografia sempre teve grande importância no destino das nações e na compleição das suas possibilidades. Uma grande potência tem a vocação de buscar fronteiras seguras, e a Rússia sempre encontrou isto para além da Ucrânia, sob a proteção dos Montes Cárpatos. Neste quadro, criou-se com o tempo, e segundo vimos anteriormente, crescentes animosidades entre o Ocidente e o Oriente cristãos, que chegou ao seu auge quando a Igreja Ocidental começou a nomear imperadores, representando isto uma tácita ameaça para a Roma do Oriente. Existe uma identificação da Igreja Latina com o Ocidente, e isto bastaria para que a Rússia olhasse com desconfiança para ela e vice-versa. Enquanto a Igreja Ocidental penetrava países comuns, cuidando das coisas que ela sempre soube fazer tão bem, como a atividade missionária e evangelizadora, as coisas ainda andavam bem, dedicando-se então à salvação das almas. E neste quadro, a Igreja e o Estado sempre tenderam a caminhar separadas, apesar das evidentes alianças tácitas. Na sociedade medieval, então, sequer se teve estados reais por muitos séculos. Contudo, o quadro tende a ser diferente em países maiores ou em impérios, que podem pedir um maior engajamento das instituições, considerando que tais países acham-se muitas vezes em situações críticas ou beligerantes. Vimos que grandes nações e impérios são corpos sociais visados e suscetíveis que demandam sempre uma forte guarda contra forças opositoras. Grandes nações são situações definitivamente complexas e desafiadoras, tanto para as populações quanto para os próprios governos. Quase por regra, todos os grandes países foram ou fizeram parte de impérios.
Isso significa, pois, que os grandes países já seriam como impérios em termos territoriais, étnicos e culturais, não cabendo, por decorrência, maiores preocupações com agregar novos territórios, ainda que a preservação de uma zona externa de segurança seja sempre vital ou importante. Contudo, não raro a sua transformação em repúblicas deixou as coisas ali ainda mais centralizadas que antes, quando a própria noção de império já denotava a existência de uma diversidade de identidades reunidas. A grande solução é, pois, achar um meio termo, na forma de confederação das identidades, já que o fracionamento puro e simples tampouco seria uma resposta realista. Igrejas também tendem a ser corpos multinacionais, e sempre podem ser influenciadas por esta ou aquela orientação, mais ou menos central e mesmo episódica. E grandes poderes imperiais tampouco gostam de se submeter facilmente a diretrizes externas. Daí a famosa frase de Stalin perguntando quantas divisões tinha o Papa. Célebre foi também o caso do rei Henrique VIII e suas tantas esposas, que terminou por gerar um cisma na igreja do seu país, criando assim a Igreja Anglicana ou Inglesa. A situação na Rússia passa mais ou menos pelo mesmo, pois o país em muitos momentos teve que pedir um engajamento da igreja em favor dos seus próprios interesses. E é assim que pode ressurgir uma forte aproximação entre igreja e Estado, porém com certo sinal trocado em relação à tradição papista. Da mesma forma que essa situação pode resultar em cismas religiosos, como sucedeu na Rússia do século XVI. Na verdade, na Antiguidade Oriental, as religiões também estavam muito ligadas ao Estado, e não raramente ao próprio poder imperial superior. Afinal, ainda que por regra o sacerdote seja mais evoluído do que o guerreiro, o próprio ato da investidura real também pode potencializar um superior status espiritual, sempre e quando este mandatário permaneça fiel aos seus deveres e obrigações, entre elas o de buscar conselhos com os mais sábios. E essa legislatura imperial influenciava também na ordem religiosa, determinando cultos oficiais, inclusive ecumênicos e politeístas, visando organizar e regulamentar as religiões. O Estado, enquanto custódio da cidadania e do próprio corpo nacional, pode e deve todavia atuar contra eventuais excessos das igrejas, perante outras religiões, por exemplo, que possam eventualmente ver como concorrentes. Digamos que, uma vez identificada uma fé de vocação social e nacional, ela deve ter a primazia sobre o conjunto da sociedade, sem contudo ter o poder de reprimir manifestações religiosas diferentes, porque o Estado tem entre suas missões cuidar do ecletismo como recurso de riqueza cultural. E com efeito, não foi outro o cenário que se impôs à civilização cristã do Oriente, onde o cristianismo podia ser até a religião oficial e dominante, mas jamais foi uma unanimidade entre certas categorias, havendo até mesmo imperadores que tentaram restaurar o domínio do paganismo, como é sabido. Este é, pois, também o quadro hoje verificado na Rússia, que começa inclusive a reconhecer e a dar mais liberdade para a religião muçulmana, a qual representa, afinal, 15% da população nacional. Recentemente foi inaugurada em Moscou a maior mesquita da Rússia, o que é considerado pelos muçulmanos um grande marco na integração desta religião ao país, além de valorizar cada vez mais suas heranças xamanistas e propriamente orientais, como a budista e mesmo a hindu. Em suma, aquilo que se está a observar hoje na Rússia representa um interessante laboratório de nova síntese de civilização ecumênica, no momento em que o país se volta decidida e oportunamente para o seu próprio setor oriental.
Com efeito, é sabido que uma das causas da atual guerra da Ucrânia é a forte aliança entre o patriarca de Moscou com o presidente da Rússia. Putin é aconselhado pelo patriarca Kirill, para quem Kiev representa uma espécie de Jerusalém da Igreja Russa, pedra de fundação histórica da fé ortodoxa russa, portanto. De modo que almeja afastar a sociedade ucraniana, em especial, das influências deletérias do Ocidente. Da mesma forma como Putin também foi influenciado pelas opiniões eurasianistas de Alexander Dugin desde a invasão da Crimeia em 2014, segundo afirmações do próprio Dugin. Trata-se daí de uma espécie de cruzada ou guerra santa de Moscou, desde o ponto de vista da igreja russa local. Muito embora isto esteja dividindo as suas ramificações mundo afora e sobretudo na Ucrânia mesma e no leste europeu, e que Putin também tenha as suas próprias razões estratégicas para empreender a guerra. Estas razões também vêm sendo influenciadas por questões religiosas, mais exatamente em torno de cosmovisões universais específicas, porém de escala maior ou até planetária, como veremos noutra ocasião. O patriarca Kirill vê Kiev, então, como a capital espiritual da religião russa, em função do chamado batismo de Kiev, perpetrado pelo rei Vladimir o Grande no século X, consolidando assim os esforços dos clérigos bizantinos desde o século anterior. De sorte que ali já nascia um mito fundador, onde a política seria decisiva para a afirmação do povo russo no cristianismo, o que, na verdade, apenas reafirma a condição da Igreja do Oriente, tal como estabelecida por Constantino o Grande no século V. E segundo consta, ambos tinham no cristianismo, sobretudo, uma religião política e majoritária. Igreja e Estado sempre tiveram uma relação tensa na Rússia. É sabido que o Estado soviético estabeleceu vínculos de subserviência sobre a Igreja, visando ampliar o seu controle sobre a sociedade. Em 1927, os dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa assinaram uma declaração de lealdade incondicional ao Estado soviético, para poder sair da clandestinidade. O Patriarcado de Moscou é então restaurado, sendo, porém, sempre suspeito de manter vínculos estreitos com o Serviço de Informações de Estado Soviético, a KGB. Assim foi com Aleixo I e logo com Aleixo II, o qual já contribuiu, não obstante, para a queda do regime. Na atualidade, as mesmas suspeitas colaboracionistas recaem sobre o atual patriarca de Moscou. Mas não resta dúvida de que a Igreja Russa celebra hoje fortemente a mudança de rumos na direção conservadora do governo, buscando aproveitar-se ao máximo então da situação. Com isto, se abre um novo capítulo nas relações sempre conturbadas entre Estado e Igreja, em meio, todavia, a fortes controvérsias internacionais. Com tudo isto, não estamos a afirmar que a sinarquia russa seja boa ou má. Ela vive hoje a sua própria realidade informativa. Apenas estamos demonstrando a sua existência na história atual, aparentemente com boas intenções, ainda que sua metodologia possa e deva amadurecer. O próprio Papa tem aconselhado o Patriarca de Moscou a moderar a sua linguagem e a torná-la mais efetivamente cristã. Em função do seu histórico, pode-se estimar, então, que as igrejas patriarcais ostentem muitas vezes melhor características morais do que propriamente espirituais, pelo estreito vínculo com as realidades temporais ou políticas.
No entanto, os setores cenobitas ou monacais, em especial, compensariam, de certo modo, tais limitações, inclusive através das práticas gnósticas cristãs próprias desta igreja, e que serão tema da sequência deste vídeo. De todo modo, é preciso reconhecer a complexidade do quadro todo, dentro de uma visão mais caleidoscópica que jogam estes importantes países no mundo atual. E cooperar, então, para que as coisas possam avançar da melhor forma possível para todos, enfim.